Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Então tá bom. Hoje na nossa aula número 29, vamos voltar a falar do Present Continuous. Vamos fazer exercício na apostila, vamos fazer exercício lá no Google Forms. Então, vocês se lembram Vocês se lembram do Present Continuous Tense, desse tempo verbal? Para que a gente usa o Present Continuous? Para que, gente? Presta atenção. A gente usa o Present Continuous quando a gente quer falar das coisas que estão acontecendo agora. Ou seja, das coisas que estavam acontecendo um pouquinho antes de eu começar a falar e que vão continuar acontecendo por mais um tempinho. Percebe que aqui nesse gráfico, nessa linha do tempo, eu estou falando que é uma coisa que está em andamento, gente. Não é uma coisa estanque, tá? Vamos lá. E como é que eu formo o Present Continuous? Como é que eu faço para falar de alguma coisa que está acontecendo? Olha esse exemplo. I am studying. Então, eu estou dizendo que eu estou estudando agora. Veja, observe que nessa frase eu tenho três partes. Primeiro é o sujeito. O sujeito é a pessoa da frase, né? Nessa frase é I. E eu tenho mais dois verbos. Lembra do meu quadrinho vermelho bem cafona? Então, aquele precisa de dois verbos. Legal, eu tenho o verb to be, nesse caso é am, e eu tenho o verbo com ing, nesse caso é studying, né? E quando eu conjugo, quando eu vou falar de outras pessoas, presta atenção, perceba que os verbos com ing não mudam. Tá vendo? Só quem muda na frase, dentre os verbos, né? Entre os dois verbos, o único que muda é o verb to be. E ele muda dependendo do sujeito. Então, se o sujeito é I, o verb to be tem que concordar, ele tem que combinar com esse sujeito, então fica I am studying. Se o sujeito for Tom, aí tem que combinar com o Tom, vai ser Tom is studying. Se o sujeito for we, tem que combinar com esse sujeito, vai ser we are studying. Perceberam, gente? Só o verb to be que muda. Mas, gente, e para a gente falar das coisas que não estão acontecendo? Como faz? Vou mostrar. Olha lá. Para a gente falar das coisas que não estão acontecendo, eu quero que vocês observem esses exemplos aqui, ó. Observa e percebe que a única diferença entre a frase afirmativa e a frase negativa é que a gente pegou a palavrinha not e grudou no verb to be. A gente adicionou a palavra not no verb to be. E daí, o I am studying virou I am not studying, porque daí é o verb to be mais not. O Tom is studying virou Tom isn't studying, que é o is, é o verb to be, mais not. We are studying virou we aren't studying, que é o verb to be, mais o not, o aren't. Gente, mas eu posso falar Tom is not studying ou we are not studying? Claro que pode. Então, você pode usar a forma contraída ou a forma estendida do verbo to be na negativa, tá ok? Beleza. Então agora vamos tentar transformar umas frases que são afirmativas em frases negativas. Presta atenção. Opa, cliquei errado aqui. Vamos lá. I am watching TV. Estou falando que eu estou assistindo TV. Para transformar em negativa, lembra do not grudando aqui? No verb to be, o verb to be nessa frase é a palavrinha am. Então, para fazer a frase negativa, não é negativa. Negativa. I am not watching TV. Legal. Segunda frase. I am talking. I am talking. Para falar negativamente, para falar que eu não estou falando, I am not talking. Viram que veio um not aqui grudadinho no verb to be.
Lembra que not com am não gruda, não faz contração. Então não dá para falar I am, enrola aqui. Contração é para facilitar, para ser mais fácil. Então por isso que não tem I am not contraído, tá? Próxima frase. They are drawing. Drawing é desenhando. Eles estão desenhando. Para falar que eles não estão desenhando, eu grudo o not no are, né? Are é a palavrinha que representa o verbo to be. Vai ficar they aren't drawing. Próxima frase. Angela is cleaning the bathroom. O verbo to be nessa frase é is. Então eu vou grudar o not aqui no is. Vai ficar Angela isn't cleaning the bathroom. Próxima. Gente, e para a gente fazer pergunta com o present continuous? Para eu perguntar, o que está acontecendo? Isso está acontecendo? Você está prestando atenção? Para eu perguntar isso, como faz? Observa os exemplos aqui, ó. Gente, percebe que a única diferença entre a frase afirmativa e a frase interrogativa, ou seja, e as perguntas, é que olha a posição do verbo to be e do sujeito. Ó, eu peguei aqui e fiz assim, ó. Inverti. Eu inverti a posição do sujeito e do verbo to be. Então, para fazer pergunta com aquelas mesmas frases, olha como é que ficou. Am I studying? Faltou o ponto de interrogação ali. Vou descontar. 01. Is Tom studying? Are we studying? Perceberam? Vamos lá. Se a gente for transformar, então, frases afirmativas em perguntas, escrevi negativas aqui, mas você desconsidera, é para transformar em perguntas, tá bom, gente? They are helping in the garden. Eles estão ajudando lá no jardim. Como é que isso aí vira uma pergunta? Vou pegar o are e o they e trocar de posição e botar um ponto de interrogação no final, não é isso? Então vai ficar assim. Are they helping in the garden? É isso mesmo. Vamos para a próxima. You and Bob are singing. You and Bob are singing. Aqui, gente, eu não estou falando de uma pessoa. Estou falando de duas. Você e o Bob. Então, para onde que vai esse are? Vai antes do Bob? Ou vai antes do you? Percebe que o sujeito é tudo aqui. É you and Bob. Então, é tudo isso que vai trocar de posição com o are. Olha como é que fica. Are you and Bob singing? Perceberam? Moleza, né? Vamos lá. It is raining. Tá chovendo. E para perguntar se tá chovendo? Só trocar. Is it raining? Aí é uma pergunta. A próxima. She is joking. Ela tá pregando uma peça. Ela só tá fazendo uma brincadeira. Pergunta. Troca o is com o she de lugar. Is she joking? É isso, né? Legal. Última. Linda is tidying up her room. Tidying up quer dizer que ela tá organizando, arrumando, limpando, deixando tudo perfeito lá no quarto dela. Para fazer a pergunta, quero saber se a Linda tá arrumando o quarto dela, organizando tudo. Eu troco Linda e o is de lugar. Tá bom? Então fica, is Linda tidying up her room? Aí eu tô perguntando se ela tá fazendo isso. Beleza, gente? Então, a atividade da apostila que nós vamos fazer é a da página 15. São 4 itenzinhos, gente. É moleza. Vamos lá. Olha o exemplo para os 2 primeiros exercícios, ó. Aqui tem uma foto de alguém jogando futebol. E daí a frase está falando, the girl isn't playing volleyball. Ela não está jogando vôlei, né? Ela está jogando o quê? Está jogando futebol. She is playing soccer. Então eu vou negar a que estiver errada e fazer uma frase afirmativa corrigindo a ação, né? Vamos para o item A. No item A, tem alguém lavando a mão. E está falando his hair. His hands.
Então, o que será que ele está fazendo com as mãos que ele não está fazendo com o cabelo? Lavando, né? Como é que eu falo isso? Wash é lavar, isso. Mas daí, wash tem que ganhar ing, então fica washing. E eu preciso do verb to be, lembra que são 2 verbos. Ó, ele não está lavando. He isn't washing his hair. He is washing his hands, né? Olha as respostas. He isn't washing his hair. He is washing his hands. Próximo item. They, the bread. They, the cake. Então, o que será que eles estão fazendo com o bolo que eles não estão fazendo com o pão? Desculpa, gente. Espirrei. Nossa, quase implodi. Ok, então o que eles estão fazendo com o bolo que eles não estão fazendo com o pão? Cortando, né? Como é que é cortar? Cut, isso. Então, cut vira cutting. E eu preciso do verb to be. Qual é o verb to be que combina com they? Are, isso mesmo. Então, eu vou usar o are na negativa, na primeira frase, com cutting, e na segunda, o are afirmativo com o cutting. Vamos lá ver como é que fica. Nossa, eu explodi ali aquela hora. They aren't cutting the bread. They are cutting the cake. Tranquilo? Então, agora vamos para o outro exemplo. No outro exemplo, eu vou ter que fazer uma pergunta e daí fazer a resposta. Então, olha. Is the dog eating? No, it isn't. It is sleeping. Nossa, o cachorro tá, nossa, no 15º sono, não é isso? Então, vamos ver o primeiro item. Item A aqui. Papapá, they, alguma coisa. Yes, they, alguma coisa. Então, é alguma coisa que eles estão fazendo. O que é que eles estão fazendo, gente? Estão dançando, né? Como é que eu pergunto isso? Isso, are they dancing? E daí, na hora de fazer a resposta curta, eu perguntei, a pergunta começou com are, eu vou usar o verb to be para a resposta curta, que vai ser are também. Ó, are they dancing? Yes, they are. A próxima. Papapá, she, Coke. No, she, alguma coisa. She, papapá, some water. Então, o que ela está? Ó, ela não está fazendo alguma coisa com a coca, mas ela está fazendo alguma coisa com a water. O que é? É? Bebendo, né? Drinking. Então, como é que fica aqui a pergunta? Is she drinking Coke? Exatamente. No, she. Ó, perguntei começando com o verb to be. Na resposta curta, eu ponho o verb to be. Verb to be para she é is. Só que tem que ser negativa. No, she isn't. Aí eu tenho que falar o que ela está fazendo com a água. She is drinking. Exatamente, gente. muito bem. Exato. Então, completa aí na sua apostila e daí abre o formulário e você vai completar o formulário com as mesmas frases que a gente resolveu durante a aula. Lembra aquelas 10? 5 que é para passar para a negativa e 5 que é para passar para a interrogativa. Aquelas, tá bom? Então, se você tiver dúvida, volta o vídeo e vai conferindo aí as respostas. Combinado, gente? See you online!